vez no reino encantado do STF, onde os ministros estavam acima do bem e do mal e até da própria Constituição. Como assim estão me criticando só porque eu quero nomear o diretor-geral da PF e também os delegados que vão trabalhar no meu inquérito ultra secreto que investiga aquilo que eu acho que é ou não ofensivo? Mas estão pensando o quê? Deixem preso! Como assim? Só porque o general desviou milhões e milhões de dólares lá na Venezuela? Agora ele não pode trabalhar aqui na embaixada? Pode sim! Vou agora ali no banheiro cagar uma decisão pra botar o companheiro de volta na embaixada da Venezuela. Esses generais estão pensando o quê? Que são generais, por acaso? Nananina não! Manda lá avisar pra eles que eles têm que vir aqui depois. Se eles não vierem, eu vou lá e busco com a varinha de marmelo. Não é de hoje que os nossos lindos e sensuais ministros do STF, eu falei bem de vocês, por favor não me prendam, acham que foram nomeados para serem os deuses do Brasil e que podem ali pegar a Constituição e interpretar como se fosse um oráculo, dependendo da lua, diz uma coisa ou outra, conforme a situação, mas eles estão esticando a corda e a corda está prestes a arrebentar, porque muitas pessoas estão revoltadas com os desmandos do STF. Esse é o assunto do vídeo de hoje, então eu quero pedir, por favor, que vocês curtam, comentem e compartilhem e verifiquem se ainda estão inscritos no canal. Vamos começar com um vídeo muito esclarecedor do jurista Ives Gandra, e prestem bem atenção no que ele diz, porque ele é técnico, científico, isento, sofisticado, prudente, tudo isso que a grande mídia gosta. É extremamente perigoso, porque a Constituição também declara, no artigo 142, que se um dos poderes resolver desobedecer ou confrontar ou conflitar com outro poder sobre a discussão de como é que se aplica a lei, não é o Supremo a última instância. Pelo artigo 142, no caso de conflito de poderes do judiciário com o legislativo, do judiciário com o executivo, do legislativo com o executivo, 142 diz: quem tem que repor a lei e a ordem são as Forças Armadas. O que vale dizer, poderá acontecer com essas invasões permanentes de competência do Supremo Tribunal Federal nas funções legislativas e nas funções executivas, que um dia se recorra àquele que o Constituinte colocou como poder moderador, que são as Forças Armadas. Não para romper a ordem, porque as Forças Armadas não podem constitucionalmente romper a ordem, mas para repor a ordem, não permitir invasões de competências. Essa é a razão pela qual gostaria de ponderar o meu querido amigo Luiz Roberto Barroso, jurista de escola, e a outros ministros que têm invadido competências dos outros poderes, que chegou o momento de cada poder, harmônico e independente, ficar nos limites da sua competência constitucional e não pretender dar lições a outros poderes invadindo competências que não receberam do Constituinte. Essa decisão de dizer onde está privativo, onde diz que cabe ao Executivo de dar os indultos, somos nós a última palavra, e não é privativa dele, é privativa dele subordinada a nós, é algo que violenta profundamente. E eu não entro no mérito se as pessoas são boas, são más, se deveriam ou não se dado o indulto. Eu discuto algo que é muito mais importante, que é o respeito à Constituição, um respeito que obriga os poderes a serem harmônicos e independentes no artigo 2º. Então, depois desse esclarecimento de um jurista muito renomado, vamos dar uma relembrada nos últimos absurdos que vêm de lá do STF. Começando por esse daqui. Toffoli abre inquérito para investigar fake news e ameaças à corte. E o ministro Alexandre de Moraes conduzirá os trabalhos. O que é fake news? Ninguém sabe, ninguém viu, mas eles estão investigando, seja lá o que isso queira dizer. E aqui eu achei uma matéria muito interessante da Gazeta do Povo, que fala por que esse inquérito é ilegal. Eu peguei só os tópicos, depois se vocês quiserem ler na íntegra, entrem lá que tá tudo muito bem explicadinho.
Mas o número 1 diz ali: o objeto do inquérito é indefinido, não indicando fato específico a ser investigado. Então eles podem investigar o que eles bem entenderem, colocar qualquer cidadão aí sendo investigado pela Suprema Corte como se fosse um criminoso. 2. A indicação de ministro responsável viola a exigência da livre distribuição, porque o Toffoli não podia nomear o Alex Luthor de Moraes. Ele tinha que mandar isso para um sorteio. Ele, na verdade, não poderia nem ter aberto, né? Mas se fosse algo legal, aí ele teria que colocar para o sorteio. Não foi o que ele fez. O STF não tem atribuição para o caso. Eles fizeram um parangolé diferente na lei, porque eles só podem abrir inquérito para crime praticado dentro das dependências do STF, o que não ocorreu. 4. Instauração de inquérito pelo órgão do Poder Judiciário viola o sistema acusatório adotado pela Constituição, ou seja, aqueles que deveriam ser os guardiões da Constituição estão usando ela como papel higiênico. E o último, o inquérito viola a liberdade de expressão. Isso é um direito sagrado. Qualquer liberal que se preze, qualquer conservador deve defender a liberdade de expressão acima de tudo. Quem não gosta de liberdade de expressão é a galerinha da esquerda, socialismo, social-democracia. Esse pessoal aí não curte muito, não quer ser criticado. Mas, numa democracia, há liberdade de expressão e qualquer pessoa pode ser criticada. Aí aqui, vamos começar pelo Celso de Mello. Tom de Celso de Mello para depoimento une Forças Armadas. Parabéns, Celso de Mello, você conseguiu fazer tanta bosta, que agora os militares estão unidinhos e revoltadinhos contra o senhor. A matéria é da Veja e diz: decano do Supremo Tribunal Federal, o ministro Celso de Mello, provocou a ira das Forças Armadas. Gênio! Ao determinar, no último dia 7, que os generais Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, Walter Braga Neto, da Casa Civil, e Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, fossem levados à força ou, em sua expressão, debaixo de vara, caso se recusassem a depor no inquérito que investiga se Jair Bolsonaro tentou aparelhar politicamente a Polícia Federal. O que por si só já é um absurdo, né? Porque investiga um crime que talvez pudesse ocorrer no futuro, baseado naquela palhaçada lá que o Maurício Cariotes fez, mas enfim, Celso de Mello conseguiu fazer as Forças Armadas ficarem revoltadas com ele. Parabéns, o senhor é um gênio. E aqui nós temos Barroso que derrubou a decisão de expulsar funcionários da Embaixada da Venezuela a pedido do deputado Paulo Pimenta, do PT esse que perdeu na eleição e agora quer assim atrapalhar a pessoa que a maioria dos brasileiros que foram votar elegeu milhões e milhões de votos. E aí vem Paulo Pimenta e Barroso. E sabe por que o Bolsonaro afastou esses funcionários lá da Embaixada da Venezuela? Porque ele disse, vocês têm que se desligar do Maduro, né? Não tá legal esse negócio de ditadura, tudo isso que tá acontecendo lá. Então assim, se vocês romperem com o Maduro, tá de boas, mas se não, volta pra lá, já que vocês gostam tanto de ditadura, vivam lá na Venezuela. E aí o Barroso fez isso só por 10 dias, aí agora, né, que já passou o tempo, parece que voltou, realmente eles foram afastados, mas Barroso, não satisfeito, fez isso daqui. Vetou a expulsão de diplomatas da Venezuela até o fim do pandemônio Xing Ling. O pandemônio Xing Ling é a desculpa para tudo, para soltar preso, para manter ditador, apoiador de ditador aqui no país, para manter as pessoas em cárcere privado, acabar com a liberdade de expressão, mas ainda tem gente que se diz conservador e tá aplaudindo isso, né? Mas enfim, vamos adiante. Quem mais aqui? Aí nós temos o Alex Luthor de Moraes, sensacional, né? O pessoal foi lá na semana passada se manifestar pacificamente na frente da casa do ministro. O que ele fez? Manifestantes são presos por ato em frente à casa de Moraes.
Grupo fazia críticas de forma pacífica na frente da residência do ministro. E aí, agora, ontem, anteontem, na madrugada, por aí, o que finalmente ele fez? O fim da liberdade de expressão. Protesto contra ministro do STF resulta em prisão preventiva. Sim, pessoas que foram às ruas se manifestar e foram presas. Se isso não é uma ditadura, bom, eu não sei mais o que é. E foi assim maravilhoso que o Paulo Cogos, para quem não conhece, Paulo Cogos é um anarcocapitalista e ele foi pedir ajuda para o nosso amiguinho Mamãe Surtei e olha só a resposta que ele recebeu. É assim que o Arthur Duval reage à prisão de 2 inocentes que estavam se manifestando contra o STF. O Cogos mandou a mensagem: como faço para falar com o deputado Douglas Garcia? Se você me ajudar nisso, eu te elogio nas redes. Tô com 2 amigos presos que precisam de ajuda. Aí o Mamãe Caguei diz: grita mito 3 vezes no banheiro que ele aparece. Aí o Cogos falou: pô, é sério, cara? 2 amigos meus estão presos por criticar Alexandre de Moraes. E aí o democrático Arthur Mamãe Caguei responde: poxa, hein? Ele tem 22 assessores, cara. Dá uma volta pela Lesp e você vai achar algum aí sem fazer nada. Ou seja, o Mamãe Caguei, do Vamos Questionar Tudo, que subiu ali na onda da direita, agora que está no poder como deputado, ele simplesmente caga e anda para a liberdade de expressão e é complacente com a atitude do Alexandre de Moraes de prender 2 pessoas, senhores, inocentes, que foram protestar, e ele, Mamãe Caguei. É isso aí. Não esquece que tem a eleição para prefeito e ele vai vir candidato, tá? Guardem bem esse print. Aí aqui tem uma outra pessoa no Twitter, né, o Chicão, dizendo: aí, você que é do movimento Bumbum Livre e não pode defender a liberdade de 2 idosos inocentes porque quem mandou prender foi o ministro Temer. Que coisa linda, né? O ministro do Temer. Que coisa mais linda. E eu achei essa thread aqui muito interessante do meu amigo André Petros, que coloca a situação assim em pratos limpos. Recomendo, sigam ele no Twitter. Vou ler aqui pra vocês. A mim, essa atitude do Mamãe Falei não surpreendeu, mas é realmente engraçado um grupo que diz lutar pela liberdade das pessoas, não só não protegendo pessoas de arbitrariedades do Estado, como atuando em prol do cerceamento. Lei Kim a pedido de proibição de churrasco. A Lei Kim, aquela que quem compartilhar fake news, né, pode ir pra cadeia, e ainda pediram para proibir um churrasco. Esses são os liberais do movimento Bumbum Livre. Só para relembrar que esse foi o posicionamento de um dos líderes do Bumbum Livre quando questionado se iria ajudar 2 senhores que sofreram prisão por se manifestar. Mas sabe o que aconteceu em maio de 2018? Agora a coisa fica muito linda. Houve uma audiência pública na Câmara Municipal de Guarulhos sobre o Escola Sem Partido. Um núcleo do Bumbum Livre participou. Nós ainda, como Direita São Paulo, também estávamos, não juntos. E tinha centenas de sindicalistas no local. Na saída, nos esperavam com pedras. Então, os sindicalistas começaram a atacar pedras em nós na saída. Estávamos com um ônibus nos aguardando no local para sairmos. Os espertinhos do Bumbum Livre não tinham para onde correr. E aqui tá, olha só, teve pedrada no ônibus, polícia, eu me lembro desse dia, a polícia teve que fazer escolta pro ônibus sair, porque o pessoal sindicalista estava indignado e eles tinham ido até lá para defender o Escola Sem Partido. É isso que eles estavam defendendo lá. Para não deixar serem eliminados pelos sindicalistas e militantes da esquerda, abrigamos eles dentro de nosso ônibus, como podem ver na foto abaixo. Lucas Pavinato é amigo pessoal do Mamãe Caguei. Se amam. O Márcio Colombo é coordenador do Bumbum Livre na região do ABC, se não me engano. E aí ali tem a foto dos 2 bonitinhos, bem acolhidos, dentro do ônibus do Direita São Paulo, que estendeu a mão na hora do pega pra capar e não deixou nenhum guerreiro pra trás. Pois é, né? Como esse mundo dá voltas.
Com certeza é algo que não faríamos hoje, mas é nessas horas que você sabe quem é de verdade e quem é de mentira, quem é honesto em suas ações, sem visar interesse próprio, sempre, e quem sempre busca tirar vantagem dos outros em qualquer situação. Sem contar também na época do hashtag Internet Livre, que mais de 150 páginas ligadas ao MBL foram banidas e o Estado estava buscando censurar o MBL. E aí o Leandro Ruschel e mais um monte de gente ali, Alan Terça Livre, Bernardo Kister, ele, né, ajudaram o Bumbum Livre. Para que eles não fossem censurados pelo establishment e pela mídia com os novos órgãos de agência de checagem. Muitos de nós já sabíamos que eram FDP, mas o espírito de solidariedade falou mais alto e deixamos de lado nossas brigas para lutar por liberdade. Liberdade essa que hoje eles mesmos estão brigando a todo custo para nos retirar, montando dossiês via Luciano Ayan, que é um dos coordenadores do MBL, né, e que monta os dossiês lá para a CPMI das fake news. Pro Frota e pra Choice levarem para a CPMI, com a Lei Kim, que vai prender quem criticar político em ano eleitoral, e com essa do Mamãe Caguei no começo da thread. Mas como Deus é sempre justo, o destino de vocês vai seguir o rigor de todas as empresas que Renan Santos pôs a mão. Falência. Vocês são o que há de pior no cenário político atual. Traíra chega a ser um elogio para o que vocês são. Mas tem mais um nessa linha aí também. O Angadonista. Quem não lembra daquele episódio da revista que foi censurada, né? Urgente. Ministro do STF censura Cruzoé, da revista do amigo meu pai. Terça Livre fez matéria, eu fiz vídeo, porque eu tenho as minhas diferenças com o Angadonista, mas eu sou a favor da liberdade de expressão. Eu acho que as pessoas devem ter liberdade, inclusive, para falar bosta. É assim que é, né? A gente às vezes tem que ouvir bosta. Esse é o preço da liberdade de expressão. E olha só esse tweet aqui do Bernardo Kuster que explica muito bem o que aconteceu. Antagonista tira sarro de inquérito ilegal de Alex de Moraes do STF contra nego de direita. Meses atrás, noticiou com glórias que o advogado Emer Grigoletti, eu acho que é Emerson Grigoletti, tinha incluído a censura por este mesmo inquérito do STF contra o angadonista Cruzoé na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então eles reclamaram da censura e agora eles dão risada de quem é assim investigado por esse inquérito. Será que rolou algum acordinho ali entre o pessoal da Cruzoé, o Bumbum Livre, o PSDB, STF? Não sei. O que vocês acham? E agora eu quero saber de vocês, o que vocês acham disso tudo que eu mostrei. Vocês acham aí que o pessoal do Angadonista e do movimento Bumbum Livre está mesmo lutando por liberdade ou apenas por interesses pessoais? Até quando o povo vai aguentar isso? Ou nós lutamos agora pela nossa liberdade, ou nós vamos viver debaixo de uma ditadura totalitária. Isso que está acontecendo agora é só uma amostra grátis.